A nossa saudação cordial, sincera a todos vocês que estão comigo nesse momento para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E novamente um texto muito lindo, duas passagens do Evangelho de Marcos maravilhosas que nos falam do amor de Jesus para com todas as pessoas. Esse texto nós encontramos em Marcos capítulo 7, os versículos 24 até 31. Do 24 até o 30, nós temos uma primeira história que Jesus atende o pedido de uma mulher estrangeira fora dos domínios de Israel. E nos versículos 31 a 37, também fora dos domínios de Israel, Jesus cura um surdo e gago ou surdo e mudo. Inicialmente, algumas observações sobre o imenso, incomparável amor de Jesus. Ora, o amor de Jesus é tudo que nós precisamos. Com todos os problemas da nossa vida, esse mundo moderno tão enrolado no qual nós vivemos, o que nós precisamos mesmo? De alguém que nos ame, alguém que nos entenda, alguém que nos ajude, alguém que nos socorra em todas as necessidades. E o amor de Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus que nos ama, esse amor é para todas as pessoas. O lema da nossa igreja, a qual pertencemos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, já há vários anos, o lema geral é Cristo para todos. Cristo é para todas as raças, línguas, povos e nações. Jesus, quando esteve aqui na Terra, no seu trabalho público, ele agia durante 3 anos. Ele agiu preferencialmente na terra de Israel, vindo a morrer em Jerusalém por toda a humanidade. Mas não só em Jerusalém. Eventualmente ele se retirava uma vez, por exemplo, para o outro lado do lago da Galileia, onde ele expulsou demônios de um gerazeno. E aqui em Marcos 7, na nossa primeira história, Jesus se retira para o oeste, para o lado do mar Mediterrâneo, para os lados de Tiro e Sidom, na região de Tiro e Sidom. Ou seja, com essas suas saídas, ele demonstra seu amor para com todas as pessoas. No Antigo Testamento, Deus escolheu um povo específico para si, mas através desse povo ele queria abençoar todos os povos. Assim como o antecedente do povo de Israel, Abraão, Deus lhe fez uma promessa que na sua descendência todos os povos encontrariam bênção. Um descendente de Abraão seria o Salvador de todos os povos. Israel foi escolhido como o povo de Deus, libertado do Egito, um povo específico no meio do qual nasceria o Salvador, mas esse povo, ele entendeu mal a sua missão. Ele achava que, como povo escolhido de Deus, Deus era só deles. Na verdade, Israel deveria servir de luz para os povos, mas ao contrário disso, muitas vezes Israel sofria as influências dos povos pagãos, inclusive se desviou de Deus muitas vezes, adorando ídolos, deuses pagãos dos povos ao redor. O movimento missionário, ele sempre é para fora e para dentro. Israel deveria ser uma luz para os povos e, ao mesmo tempo, manter-se íntegro na sua fé, na sua confiança para com Deus. Dito isso, assim, de forma geral, sobre o amor de Deus para todos os povos, e isso aparece, então, nessas duas histórias, as quais nós queremos olhar mais de perto. A primeira história, Marcos 7, 24 em diante, diz que Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder.
Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Então, algumas observações sobre essa terra, sobre essa história. Jesus foi para a região da beira do mar. Ele não queria que o povo soubesse que ele estava ali, por isso entrou numa determinada casa. Na segunda história que nós vamos ver, Jesus também não queria que ele fosse divulgado como um milagreiro, principalmente. O segredo messiânico estava sendo revelado aos poucos. Jesus se revelaria plenamente em seu amor no auge da sua missão na terra, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição. Ele não queria ser mal entendido em sua missão. Mas agora ele está nessa terra gentia e uma mulher que ouviu falar dele como Messias se aproxima e começa a implorar, chega na casa onde ele está e implora que ele cure, expulse o demônio da sua filha. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela o chama filho de Davi, segundo Mateus 15, 22. Em Mateus 15 também temos esse relato. E ali em Mateus 15 tem um acréscimo que Marcos não conta, que os discípulos disseram para Jesus: manda essa mulher embora, ou que essa mulher, aliás, pare de implorar, pare de insistir com Jesus, ela estaria perturbando. Aí Jesus diz para a mulher: o que você quer? Que o Senhor cure a minha filha. Então diz Jesus para ela, claro que com amor, mas provando ela: não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Aqui a palavra cachorro, depois diz cachorrinho, a palavra que Jesus usa é uma palavra no diminutivo, quer dizer, falando de um animal doméstico, um animal de estimação. Os judeus odiavam os cães, os gentios, os não-judeus é que tinham cães. Para os judeus era uma ofensa ter um cão ou ser chamado de cão. Mas essa mulher, quando Jesus diz que não é bom tirar o pão dos filhos, no sentido dele ser o Salvador de Israel, e dá-lo aos cachorrinhos, dar para ela uma porção do seu amor, essa mulher, ela não se intimida. Ela que se arrojara aos pés de Jesus, suplicante, ela concorda em sua humildade com essa comparação de Jesus. Ele diz: mas Senhor, até os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que fé esta mulher demonstrou. Então, em vista disso, Jesus lhe diz: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha, o que efetivamente aconteceu. E algumas observações finais dessa história. Em primeiro lugar, Jesus testa a fé desta mulher. Jesus age em resposta à fé, não que ele está amarrado à fé dessa pessoa, mas em resposta à sua fé, ele age. E a fé desta mulher contrasta com os fariseus, que muitas vezes testavam Jesus e provocavam Jesus. E os próprios discípulos tinham muitas vezes dificuldade em crer em Jesus, né? E Jesus elogia a fé dessa mulher. E aqui nós vemos também que o evangelho então é inclusivo. Jesus não rejeita essa pessoa, uma mulher de origem sírio-fenícia,
Então o Evangelho é inclusivo, ele inclui outras culturas. Jesus nos chama ao arrependimento quando nós equivocadamente agimos como se o Evangelho apenas a nós pertencesse. E nesses tempos de hoje, tempos de extremismos, convém refletir realmente sobre o amor de Jesus para com todas as pessoas. E isso nos faz olharmos para a próxima história, na sequência, que também revela esse amor inclusivo de Jesus. Jesus e o surdo-mudo, a outra versão de surdo-gago no seu título, os versículos 31 até o 37 de Marcos 7, Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom, na beira do mar da Galileia, dele foi terra adentro, pela região das 10 cidades e chegou ao lado da Galileia. Ele atravessou então o norte da Palestina, a Galileia. As 10 cidades ficavam a leste do Rio Jordão, também chamadas Decápolis, 10 cidades gregas ou gentias, não israelitas, não judaicas, e por aquele lado ele chega no mar, à beira do mar da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. É uma coisa óbvia que os surdos podem até articular sons, mas por não ouvirem, têm muita dificuldade de falar. E as pessoas que trouxeram esse homem surdo, que tinha dificuldade para falar, essas pessoas pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele, para curar, né? Abençoar e curar. Jesus o tirou do meio da multidão. Olha como Jesus agora age detalhadamente. Ele o tirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele, nos 2 ouvidos. Muitas vezes Jesus agia com o toque, né? Pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. E depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, isto que é em aramaico, a língua materna de Jesus, Efatá, isto quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Novamente a história do segredo messiânico. Ele não queria que fizessem propaganda dele apenas por esse tipo de atitudes que revelavam a sua messianidade. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam, tudo o que ele faz bem. Até ele mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Essa palavra assim, final aqui, ele faz com que os surdos ouçam e os mudos falem, nos lembra uma palavra profética sobre o Messias. 700 anos antes, Isaías tinha escrito, está em Isaías 35, 5 e 6, que estes são sinais da vinda do Messias. Eu chamo mais uma vez a atenção com que carinho, com que atenção Jesus tratou essa pessoa que foi trazida para ele. Ele o tirou da multidão, ele separou, pôs os dedos nos ouvidos, cuspiu e pôs um pouco de saliva na língua dele, olhou para o céu para que todos vissem que ele estava em contato com o Pai, com o poder do Pai, ele estava agindo, deu um suspiro profundo, ele estava emocionalmente envolvido em seu amor e disse ao homem, Efatá, ordenou, abre-se, abra-se, abre-te. Né? Os ouvidos se abriram e a língua se soltou e ele passou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou que não dissesse nada a ninguém, mas eles cada vez divulgavam mais, e então esse louvor
final, quando eles dizem tudo o que ele faz bem, ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Uns destaques finais: Jesus faz tudo bem e todo bem procede dele. Por isso, a ele devemos recorrer em todas as situações. Jesus, nessa história, também na anterior, se revela como o Messias prometido. São esses milagres aqui, expulsando um demônio e faz com que uma pessoa possa ouvir e que possa falar bem. Esses milagres aí atestam que ele veio de Deus. Ele não é um homem qualquer, verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. O Messias, o libertador ungido por Deus, que deveria vir ao mundo, o nosso Salvador. E Jesus se revela para todos os povos, como dissemos no início. Essas histórias mostram que Jesus não veio ser apenas Salvador de Israel, mas de todos os povos. Aliás, antes de subir ao céu, ele deu a ordem, segundo Mateus 28, no final do 28, vão e façam seguidores de todos os povos. Cristo deve ser anunciado para todos. A verdadeira inclusão, nesses tempos modernos em que tanto se fala em inclusão, a verdadeira inclusão é incluir todas as pessoas no amor de Deus. E incluir uma pessoa no amor de Deus significa elevá-la ao arrependimento dos seus pecados e à fé salvadora em Jesus Cristo, uma vez que Jesus derramou seu sangue na cruz por todas as pessoas. Como diz o lema da nossa igreja, Cristo para todos, que nós jamais esqueçamos esta verdade. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado por teres enviado o teu Filho Jesus Cristo a esta terra para ser o nosso Salvador. Cuida de todas as nossas necessidades do corpo e da alma, como Jesus fez, como Jesus também faz ainda hoje, porque Ele junto contigo e o Santo Espírito é o único e verdadeiro Deus. Muito obrigado por todo o teu amor, ó Deus, por todos nós. Por amor de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Obrigado pela atenção, por terem estado conosco. Desde já convidando-os para mais um estudo na próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.